Eu não vim de um berço político, não tive uma vivência na política. Eu, aos 20 anos, eu passei para o Exército como sargento, me formei paraquedista e durante todos esses anos eu só fui militar, sargento da área de saúde. Porém, a palavra-chave que realmente me motiva e que me faz entender o porquê eu entrei para a política foi a insatisfação. É essa palavra que me norteia. Porque tudo aquilo que eu via de errado, mesmo fazendo o meu papel durante as eleições, votando, escolhendo, pesquisando o candidato no qual eu estava ali votando, eu senti que não era o suficiente, não havia a mudança nas coisas que eu achava necessária. Então, quando foi em 2018 que eu recebi o convite do presidente Jair Bolsonaro para poder estar concorrendo à eleição como deputada e sendo norteada pelo meu líder, porque eu deixo bem claro que eu só aceitei esse desafio porque era com o presidente Jair Bolsonaro. Foi quando, de fato, eu, pela minha insatisfação, que eu acabei de falar, eu ingressei no cenário político e, graças a Deus, eu fui eleita a deputada mulher mais votada da história do Rio de Janeiro. Eu venho do universo militarizado, né? Então, assim, é um divisor de águas na minha vida. Eu entrei na vida pública, na política, e realmente eu estava aprendendo a conviver nesse meio. E uma coisa que eu me deparei, e eu até cheguei a falar com a minha equipe, que eu não sabia que fazer o bem era tão difícil. Porque você pode ter toda a motivação no seu coração de propor projetos de leis benéficos para a população fluminense, mas é algo que não depende só da sua vontade, não depende só das suas mãos. Você precisa ter a colaboração dos seus pares, aí uma interlocução, um diálogo aberto com os demais parlamentares para poder que esse projeto seja aprovado e aí sim você vê concretizar tudo aquilo que estava no seu coração. Então eu acho que o maior desafio foi aprender a ter diálogo com os meus pares, independente de partidos, ideologias, colocando sempre a população como o fator principal e primordial. A mulher, ela precisa entender que, seja na Assembleia Legislativa ou qualquer outro lugar, o poder de mudança da nossa vida está nas mãos dos parlamentares. Quando propõe um projeto de lei que vai entrar porta dentro da sua casa e você não vai ter como modificar isso. Então, responsabilidade com nossos filhos, com a nossa família. Então, quando as mulheres realmente entender que quando ela tem a participação ou que ela reivindica os seus direitos, que ela vai lá, debate, questiona, cobra da pessoa no qual ela ajudou a eleger, essa participação faz toda a diferença. E as mulheres também precisam entender que, mesmo sendo minorias, nós temos grande capacidade, porque aqui na casa, dos 70 deputados, nós somos 12 parlamentares mulheres. Mas a nossa união, a nossa boa vontade, quando diz algumas pautas relativas à família, a filhos, você pode ter certeza, nossas ideologias elas são deixadas um pouco de lado e a gente comunga dos mesmos pensamentos, da mesma boa vontade e essa participação feminina precisa aumentar e eu sou muito favorável. Eu espero que no decorrer do meu mandato eu possa estar sendo exemplo para essas mulheres também e entender que podemos sim ser mãe, esposa e também exercer as nossas funções parlamentares. Hoje, sem dúvida, a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a nossa ministra, Damares Alves, porque são mulheres que fazem da política, não política, elas utilizam a política para fazer coisas que ardem no seu coração. São coisas benéficas, voltadas para públicos que antes não apareciam. Então, elas utilizam a política da maneira mais primordial. Então, eu acho isso tão valoroso quando você pega pautas de pessoas com deficiência ou que elas vêm com engajamento com assuntos como a ministra Damares viveu na vida dela. Então, quando a gente fala de pedofilia, ela tem prioridade para falar sobre esse assunto. Então, elas sim são referências para mim no decorrer do meu mandato.